seja muito bem-vindo. Você está no canal Lutando pela Família. Eu sou o pastor Sérgio de Paula e eu já quero te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para que você não perca absolutamente nada dos nossos vídeos. E também curta, comente, compartilhe, faça com que este trabalho seja visto por mais e mais pessoas para o reino dos céus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho falado aqui, queridos, nos últimos dias, a respeito de Deus estar irado com pessoas que cometem a maldade, pessoas que apoiam a maldade, de pessoas que estão vivendo os pecados e estão achando que estão corretos. Queridos, Deus não suporta o pecado, Deus abomina, Deus tem nojo do pecado e, consequentemente, Deus vai ter nojo daquele que pratica o pecado. Se Deus odeia o pecado, Deus vai ter ódio também do pecador, porque não existe pecado se não existir alguém que vá pecar, não tem como. Então Deus repudia. E o que ele faz? Ele procura consertar o pecador, ele procura redimir o pecador, mas em certas situações ele diz: olha, eu vou retirar o teu lugar, eu vou remover você. As palavras de Deus contra o pecador, elas são duras, elas são inflexíveis. A gente dá uma amolecida, mas Deus é totalmente contrário àquele que faz as coisas erradas. Não só os que fazem, mas como aqueles que apoiam também. Hoje, por exemplo, você vê o seu marido, sua esposa, lá no adultério. Isso é normal, você sabe disso. Mas você sabia também que Deus não olha para ele com carinho, que Deus olha para ele irado por conta do pecado? Sim, porque Cristo já morreu na cruz. Deus já enviou meios de salvação para o teu marido, para a tua esposa. A busca dele por pecar, por fazer aquilo que é mal diante do Senhor, com Cristo já tendo morrido, é crucificar Cristo novamente. É crucificar Cristo novamente. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus abomina o pecado e, consequentemente, o pecador. Mas não só o seu marido, sua esposa que está no adultério, mas todos aqueles amigos que apoiam eles também. Deus abomina tudo isso. Por quê? Porque a ação dos amigos fortalece o pecado deles. Dá apoio moral, incentivo para que eles continuem no pecado. Então Deus os abomina também. Aí você para pensar na família deles que está apoiando eles neste momento. Deus também abomina essa situação. Deus não quer saber se estão fazendo porque é pai, porque é mãe, porque não pode ir contra o filho. Deus não quer saber disso. Deus quer saber de pessoas que fazem a coisa correta. Filho, você está fazendo certo? Parabéns. Troféu joinha para você. Está fazendo errado? Filho, olha, não é este o caminho. Esta é a postura de um pai e de uma mãe. Agora a gente deixa entrar o sentimentalismo e aí a gente acaba cooperando para que o marido, o filho no pecado, adulterando, continue adulterando. A filha continue praticando o pecado. E Deus abomina isso. Deus abomina. A palavra do Senhor, lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, diretamente para pastores. Sim. Para pastores, pregadores que estavam fazendo a coisa errada e fazendo o povo errar. Perceba que aqui não está falando apenas a respeito dos adúlteros em si, mas aqueles que têm um papel e não fazem o seu papel corretamente. A Bíblia diz, Jeremias 23, verso 2, o finalzinho: eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, seja de incentivo, seja da prática do ato em si, mas Deus visitará a maldade. Deus vai visitar. Deus não vai deixar passar batido. Deus não vai olhar para o marido e falar: não, tá tudo bem. Deus não vai olhar para a esposa e falar: não, continua assim, tá certo o que você está fazendo, não. Deus vai vir até eles, vai visitar a maldade. E lá em Êxodo, a Bíblia diz que Deus visita a maldade até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Ou seja, Deus não vai deixar passar batido. Deus não vai deixar passar pano por essa história toda. Não vai. E não somente com os maridos e esposas
que estão na prática do pecado. Deus vai visitar a maldade da omissão ou do incentivo ao pecado dos amigos, dos pais e até dos pregadores, que deveriam estar fazendo a coisa correta, pregando a verdade, mas não estão. Não estão, e eles serão responsabilizados. A Bíblia continua dizendo, vai dizer assim, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre eles pastores que realmente apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, olha essa palavra, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Eis que vem dias que Deus vai fazer coisas tremendas nas nossas vidas, e colocaria pessoas justas, não ímpias. E o texto vai continuar falando sobre pessoas que acobertam o pecado, pessoas que incentivam o pecado e pessoas que cometem o pecado. A Bíblia vai dizer aqui, no verso 10, porque a terra está cheia de adúlteros. Querido, se tem algo que Deus odeia, abomina mesmo, é adultério. E aqui ele dá um apanhado geral, dizendo: a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa desta maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Todo mundo aí preocupado com aquecimento global, com essas coisas todas, e nós precisamos entender que toda vez que alguém adultera, querido, o problema do adultério não é só porque as pessoas vão para o inferno. O problema do adultério não é só porque magoa Deus, fere a Deus. O problema do adultério não é porque fere maridos, esposas que são repudiados. O problema do adultério não é só que separam filhos de seus pais e causam rupturas muito grandes, mas também, queridos, traz maldição à terra. Isso, literalmente a terra, onde você planta, é onde você colhe os seus alimentos. A chuva. Queridos, tudo isso é interferência do pecado. A Bíblia diz que por conta do pecado de Adão e Eva, espinhos e cardos nasceram. Ou seja, não tinha. E a terra produziu algo por conta do pecado. A terra, ela é afetada toda vez que alguém peca. Toda vez ela é afetada. Então nós vemos aí situações difíceis de plantio, de seca, de estiagem, de terremotos num canto, vendaval no outro, tsunami, essas coisas mais. E a gente não para se atentar que a gente está pecando contra o nosso Deus, que a gente está fazendo algo terrível e por conta dos nossos erros a terra está sendo afetada, o planeta Terra e as fontes, os recursos naturais estão sendo afetados. E Deus não vai deixar isso passar batido. Deus não vai deixar isso passar impune. A Bíblia vai continuar e dizendo aqui, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. Queridos, e quantos altares nós vemos por aí que estão completamente corrompidos? Pessoas dizendo, eu prego, eu falo, tudo em nome de Deus, mas na verdade pregam mentiras, pregam asneiras, tudo contrário àquilo que a palavra de Deus diz, e estão fazendo com que pessoas permaneçam no pecado. Permaneçam. Isso é terrível, querido. Isso é terrível. Você não tem noção de como isso é mal. Não é só o pecado do teu marido, o pecado da tua esposa, mas o pecado de todos aqueles que apoiam, de alguma forma contribuem para que o pecado não seja desnudado, para que não se revele a nudez do pecado e façam as pessoas sentirem vergonha de seus erros, de suas falhas e queiram consertar. Toda vez que um pastor prega contra a palavra do Senhor, faz com que pessoas que estão em pecado continuem e gostem mais do pecado, ao invés de sentirem nojo. A Bíblia vai continuar dizendo coisas terríveis a respeito de quem favorece o pecado. Mas eu e você, nós precisamos ter a certeza de que Deus não vai deixar marido nem esposa impune, mas também não vai deixar pai e mãe que está apoiando, não vai deixar os amigos
que virar as costas para você e está apoiando o adultério do seu marido, do seu cônjuge, né? Do marido, da esposa. Deus também não vai passar pano para aquele pastor que deveria ter pregado e que não pregou, para aquele padre que deveria ter anunciado, que era dever dele. Olha, você está errado, não é este o caminho. Deus não vai passar pano, Deus não vai dizer, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. A verdade é uma só. Deus vai visitar a maldade das ações de cada um. Assim como Deus retribui cada um segundo as suas obras, obras boas têm boas retribuições, ótimas recompensas. As obras ruins, as ações ruins, as ações e omissões e incentivos, elas também serão responsabilizadas. Elas também terão a visita do Senhor. E a visita de Deus para as más ações, queridos, ela dói demais. Ela não é boa. Você está vivendo um deserto hoje. O deserto hoje é sinal de que Deus olhou para você e tinha alguma coisa errada e precisou consertar. Então você vê como que Deus visita, sim, a iniquidade, que Deus visita a coisa errada, não para punir exatamente, né? Punir, Ele vai punir no grande último dia. Mas hoje Deus vai visitar para consertar, Deus vai visitar o marido para consertar, Deus vai visitar os pais para consertar, os pastores, os padres, para consertar, para trazer conserto. E nós precisamos contribuir com o Senhor, orando, clamando, para que haja sim essa visitação de Deus para cada pecado cometido, para cada ação ruim, cada ação terrível. Tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, porque faz parte da nossa responsabilidade essa busca. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.